Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do Centro Espírita Luz e Verdade. Antes de iniciar, quero convidar a todos para fazer uma oração. Lembrando sempre que aqueles que quiserem podem colocar um copo d'água ao seu lado para que os bons amigos espirituais, nossos mentores, depositem ali todos os remédios necessários para que mantenhamos a nossa saúde física e mental em dia. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos benfeitores espirituais, por mais este momento de tranquilidade, reflexão e conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. Rogamos a proteção do nosso planeta, de todos os seres humanos que o habitam e que por algum motivo estão passando por dificuldades ou necessidades. Assim como pedimos também pela recuperação daqueles que estão acamados ou que têm familiares nessa situação. Que o Senhor possa reforçar sempre a nossa fé e esperança, que dias melhores virão de acordo com a sua vontade. Queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e que nós possamos ter a sabedoria de conduzir a nossa atual existência sempre com muito amor ao próximo, assim como nos foi sugerido. Obrigada por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que sentimos. Que assim seja. A mensagem da tarde de hoje, sexta-feira, 14 de julho de 2023, tem como tema Aprendendo a Perdoar. Diante de uma violência cometida contra nós, seja ela de caráter físico ou moral, como exercer o perdão àquele que nos feriu? Essa é uma pergunta que merece profundas reflexões e para a qual o Espiritismo oferece elementos de estudo muito importantes, demonstrando que o amai os vossos inimigos, proclamado por Jesus, não é impossível de ser colocado em prática, muito pelo contrário, e que os benefícios do perdão, mesmo aos inimigos, são inúmeros e nos fazem bem já aqui na jornada terrena, como na continuidade da vida após a morte no mundo espiritual. Allan Kardec, na questão 887 do Livro dos Espíritos, indaga aos espíritos superiores. Disse Jesus também: amai os vossos inimigos. Ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? A essa indagação, recebeu magistral resposta dos benfeitores espirituais da humanidade. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e restituir bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles. Pela vingança, colocamo-nos abaixo deles. Compreendemos com o Espiritismo que ainda somos espíritos imperfeitos, trazendo muitos vícios morais e pouco desenvolvimento das virtudes, caracterizando assim o planeta Terra como um mundo de expiações e provas, onde o mal prevalece sobre o bem. Portanto, nem sempre fazemos bom uso do livre-arbítrio, da liberdade que temos em fazer escolhas. É da lei divina que devemos sempre arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, pois ninguém está destinado para fazer o mal a alguém. Ninguém reencarna para ferir, ofender, matar, roubar. Se assim procedemos, é por livre vontade, é por sucumbirmos à nossa inferioridade moral, pois não existe arrastamento que seja mais forte do que a nossa força de vontade. E também compreendemos que esse estado moral individual com repercussões coletivas é passageiro, pois o bem irá predominar sobre o mal, na medida em que colocarmos em prática outro ensino de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Mas como alcançarmos esse novo patamar de progresso, se ainda nos comprazermos em odiar, magoar, ferir, ou se dizemos, nunca perdoarei? O perdão das ofensas é um processo. Ele não acontece de um momento para o outro. Primeiro, é preciso lembrar que todos somos filhos de Deus.
que não tem limite para nos perdoar e permitir mais e mais oportunidades de arrependimento, reconstrução de nós mesmos e prosseguimento da jornada evolutiva rumo à perfeição. Segundo, se somos filhos de Deus, isso quer dizer que somos irmãos. Temos os mesmos direitos e o mesmo destino. Então, da mesma maneira que queremos ter nova oportunidade, os outros também merecem uma nova chance. Terceiro, perdoar é um ato individual no uso do livre-arbítrio, que nos preserva dos males espirituais e orgânicos da mágoa, do ressentimento, da culpa, do remorso e do desejo de vingança. Devemos deixar passar o impacto da ofensa e lembrar que devemos fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse, como muito bem ensinou e exemplificou Jesus. Os benfeitores espirituais Simeão e Paulo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem belos textos reflexivos sobre o perdão das ofensas, constituindo os itens 14 e 15. Trago aqui trecho da mensagem de Paulo, o apóstolo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Essas palavras do Espírito Paulo nos fazem refletir sobre a vida futura que o Espiritismo nos apresenta tão bem, pois a morte não existe. Não perdoar hoje pode ter como consequência situações espirituais lamentáveis, como, por exemplo, o processo obsessivo, motivo pelo qual Jesus recomendou nos reconciliássemos com nossos adversários aqui e agora, enquanto caminhamos com eles, para que depois não acontecesse algo pior. Quanto ao outro, aquele que fez o mal a nós, se ele vai aceitar ou não o nosso perdão, isso já não é conosco. No exercício do amor devemos perdoar. Ele é nosso irmão e no momento está equivocado quanto à lei divina que nos rege, mas haverá dia em que fará sua tomada de consciência, se arrependerá do que semeou e pedirá perdão a Deus. Nesse momento, que possamos estar aptos a lhes estender as mãos, dizendo-lhe: venha, meu irmão, o passado já não importa, agora é construir no hoje as bases para um amanhã feliz, e eu o auxiliarei. Perdoar consiste no esquecimento total das ofensas recebidas. O Evangelho nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos do perdão alheio. A misericórdia divina sempre concede, através das reencarnações, oportunidades de repararmos nosso passado culposo, alicerçando-nos um novo destino. Quando pedimos na oração, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendem, estamos assumindo o compromisso de esquecer, sem restrições ou imposições, todas as ofensas recebidas. O perdão sincero nos leva a fazer aos adversários aquilo que desejamos que os outros nos façam, pois perdoá-los é perdão para nós mesmos. Se reconhecemos no inimigo de hoje uma vítima do nosso passado culposo, aprendemos que orar por ele é caminhar para a nossa própria libertação espiritual. Muito obrigada, tenham todos um ótimo fim de semana e até uma próxima oportunidade.